Ai, ai, ai. Então tá, né? Eu vou gravar assim, nesse formato mesmo, porque o jogo acabou de acabar, daqui a pouco vai começar a coletiva do Crespo e eu queria aproveitar o calor do momento e também, né, diminuir um pouco a duração das análises, tá batendo aí 30 minutos, 40 minutos, para quem sabe ver se aumenta um pouco a visualização, né? Então vamos lá. Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de cinco pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Amigo São Paulino, amiga São Paulina, este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano, fica à vontade, a casa é sua. Vocês estão felizes? Vocês estão satisfeitos? Vocês gostaram? Porque, olha, eu gostei. Eu gostei. É claro que a forma como São Paulo deixa a Bragança Paulista com o empate, tendo aberto o placar, tendo jogado melhor, tendo tido ali 32, 33 minutos de domínio absoluto, e aí toma a virada do jeito que tomou, no final do primeiro tempo, no começo do segundo, um apagão que durou o intervalo inteiro, né? Engraçado isso. Mas, de maneira bem curta e grossa, que eu gostei, eu achei que foi positivo. Eu acho que o São Paulo deixa a Bragança Paulista com uma atuação melhor, com um aspecto melhor para o seu torcedor do que ele tinha mostrado no Maracanã. Eu acho que a equipe evoluiu. Eu acho que as substituições feitas pelo Crespo, as alterações, né, melhor dizendo, feitas pelo Crespo, melhoraram, e eu disse isso na análise da escalação, disse isso na análise do intervalo. Eu vi acho que ele acertou, ele corrigiu as bobagens que ele fez lá no Maracanã, com a entrada do Sabino, com a entrada do Pablo Maia. É evidente que a volta do Luciano dá um peso diferente, teria que ser. O Luciano é um jogador, é um dos melhores jogadores desse elenco do São Paulo, tem que se fazer justiça. Você pode não gostar, você que está aí do outro lado, mas o Luciano jogando como segundo atacante foi onde ele tinha tido a melhor atuação dele no ano, que foi aquela vitória sobre o Náutico, e agora ele supera aquela atuação. Teve uma noite iluminada, inclusive com duas assistências para os dois gols do André Silva, que também foi muito bem, claro, dois gols, né? Mas eu acho que o saldo final é positivo. Eu acho que o saldo final é de um vislumbre, porque o Bragantino não é qualquer porcaria, o Bragantino é um time que lutava pela liderança da competição, tá? E a gente tem que analisar jogo a jogo, né? Não importa o que passou, é daqui para frente. A guerra é daqui para frente. Eu acho que daqui para frente o São Paulo deu um vislumbre pro seu torcedor de que o futuro pode ser bom, de que não necessariamente o time é tão ruim quanto até nós da mídia pregamos, quanto muitos torcedores, muitos influenciadores pregaram, e de que há salvação, há luz no fim do túnel. Eu acho que essa é a grande vitória que a gente pode, que o São Paulo sai, né? A vitória que o São Paulo conquista lá em Bragança Paulista, mas nós vamos falar disso com mais profundidade. Antes, você sabe, eu tenho que pedir o jabá, mesmo buscando fazer um vídeo mais curto aqui, uma análise uma coisa mais rápida. A gente tem que pedir para que você deixe o like, para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e o mais importante, compartilhe este vídeo, esta análise com toda a sua coletividade São Paulina. A interação é mais do que necessária e para que a gente continue crescendo e para que você ajudar o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é YouTube. Se você quiser e se você puder, pense com carinho na possibilidade de virar membro aqui do canal, só R$ 7,99 por mês. Você ganha o direito de entrar no grupo dos Avante Lovers do WhatsApp, né, e ajuda aí o jornalismo independente a sobreviver, né, nessa selva tão difícil e perigosa do, 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 dos influenciadores, da imprensa segmentada independente. É fundamental o seu apoio, seja financeiro ou não, tá? Tá o Pix na tela também, se quiser fazer a sua doação, embaixo tem um amei, aquela coisa toda, e você já sabe, né? Estamos batendo 50 mil inscritos aí, quando batermos 50 mil inscritos, você, vamos sortear, você não, nós vamos sortear, quem sabe você ganhe, uma camisa do São Paulo, qualquer uma que você escolher, a equipe do Avante Meu Tricolor vai comprar e mandar entregar na sua casa, tá certo? Tô com um probleminha de sinusite, né? Esse tempinho
lazarento, ferra quem tem um sistema respiratório complicado como o meu, né? Mas vamos lá, né? Eu acho que a tática do São Paulo funcionou perfeitamente nos primeiros 30 minutos. O gol sai muito rápido, sai com 10 minutos, né? Uma jogadaça ali, iniciada pelo Bobadilha, que encontra o Cedric acha o Luciano, que cruza com perfeição na medida para o André Silva fazer 1-0. E dava a impressão de que ia ser fácil, por dado o volume de jogo do São Paulo. Eu comentei nas minhas redes sociais, fazia tempo que a gente não via um São Paulo tão intenso na partida, com uma intensidade grande. O Crespo prometeu isso lá no vestiário do Maracanã e cumpriu, de certa maneira. O São Paulo cumpriu. O São Paulo atendeu os anseios do seu torcedor de ver um time que sabe o que fazer com a bola, tem um bom jogo posicional, as transições funcionando, a verticalidade funcionando. Não parecia o São Paulo, parecia outro clube, né? Porque faz tempo que a gente não vê o São Paulo jogar dessa maneira. Faz tempo que a gente não vê um São Paulo dominante em campo. O São Paulo protagonista das ações. O São Paulo jogando, desculpa o termo aí, torcedores do Bragantino, mas como time grande. Fazia tempo que a gente não via isso, né? E o São Paulo fez isso durante 32 minutos. Só que a fase ainda não é tão boa, né? Tem o mais, tem o porém, tem a vírgula, né? E isso ficou escancarado com as chances criadas e não concretizadas. E aí, bem, eu até coloco no relato do jogo, né? Quem não faz toma, aquela máxima, mas os chavões do futebol, eles sempre acabam se encaixando, sempre acabam reaparecendo, né? Por mais que a gente não goste. E esse foi fatal, porque a partir depois de um grande lance perdido pelo Luciano, e depois o André Silva fura uma bola, e ali foi um sinal de que, olha, deveria ter feito, porque a partir dali o São Paulo perde um pouco o domínio das ações do meio campo, não por sua incapacidade, não por falha, uma falha coletiva ou individual, o que quer que seja. Apesar de um jogador específico estar muito abaixo da rotação dos demais, que era o Alan Franco. O Alan Franco estava tendo muita dificuldade no jogo, em ganhar as bolas, em disputar, né, enfim. Mas não estava pesando, né? Não era um fator desequilibrante para o Bragantino. Foi realmente ali uma astúcia de um time que é bem treinado. No caso do Bragantino. Astúcia de um time que joga junto há muito tempo. Astúcia de um time que, não à toa, está lá na parte de cima da tabela. Tem um técnico competentíssimo, um elenco fortíssimo. E soube explorar os atalhos do campo, soube enxergar onde o São Paulo dava as brechas. E a partir daí o Bragantino foi conquistando pouco a pouco o campo, né? Passa a dominar as ações do meio campo. E a impressão realmente era que teria mais um empate do que o contrário, né? Do que o São Paulo voltar a ter chances para fazer o 2-0 e quem sabe ficar mais tranquilo. Foi o que aconteceu no final do primeiro tempo, né? Uma jogada que eu isento de culpa, né? Eu vi uma galera ou outra aí criticando, né? Deixa eu ver aqui se a coletiva do Crespo tá começando, porque eu tô gravando, né? Então, a partir dali eu vi uma galera criticando o Alan Franco. Eu acho que a atuação do Alan Franco foi ruim, mas não ao ponto de comprometer a esse ponto, né? Foi realmente mérito, né, do Bragantino, que é um time muito bom, que é um time muito bem treinado, né? Tudo bem, o cara ficou ali tentando cruzar a bola, o tal do Guilherme Lopes, né? Mas o Guzmán Rodrigues subiu mais alto realmente com a zaga do São Paulo para desviar de cabeça e fazer 1-1 normal, não culpa de ninguém, como eu disse, mérito de um time melhor do que o São Paulo. Hoje o Bragantino é melhor do que o São Paulo. O problema foi o que se viu depois, né? Tal como eu acho que o Bragantino sentiu um pouco o gol do São Paulo e por isso deu tanto campo para o São Paulo jogar, mas não foi por conta disso, tá? Que o São Paulo estava melhor em campo, tá? Mas é fato, o Bragantino sentiu um pouco, acusou um pouco o golpe, o São Paulo também acusou, né? O São Paulo, toda aquela dominância que ele tinha, principalmente nas jogadas pelos lados do campo, né? Na transição rápida de jogo pelos lados, algo que a gente tanto criticou, que faltou lá no Maracanã, hoje o São Paulo conseguiu. Né? Hoje o Enzo Dias fez uma partida maravilhosa, até o Cedric, né? Errou pra caramba, mas vamos dizer assim, tava trabalhando bem coletivamente ali, né? A entrada do Bobadilha, uma surpresa muito feliz, acho que o Crespo foi muito feliz.
Só que deu esse apagão aí, né, cara? Deu um apagão aí, e o São Paulo volta do intervalo ainda meio sem saber, né? Com medo, mas é um medo natural de equipe que está em crise. É um medo natural de uma equipe que tá ali brigando pelo rebaixamento e tá desesperada. E, enfim, aí o Bragantino aproveita disso, vai para cima. O Sacha perde o gol na primeira jogada e aí na segunda. Uma infelicidade, como eu disse, aquele azar de time que tá em crise técnica, eu digo. Não digo crise fora de campo, coisa do tipo. Né? Um chute desvia no Alan Franco, engana o Rafael, 2-1. E a impressão que dava é que a vaca ia pro brejo. A impressão que dava é que a gente ia ver uma repetição do que aconteceu no Maracanã. O São Paulo nas cordas, esperando o Bragantino. Só que não aconteceu isso. Né? Não aconteceu isso porque o São Paulo tem o Luciano em campo. Né? O Luciano, para mim, melhor em campo. Fator desequilibrante. Cara, o Luciano pegou a bola debaixo do braço, se recusou a ficar abatido e passou a dominar as ações. Né? Passou a criar os passos, passou a acordar os companheiros, principalmente o Oscar, dormindo no jogo, sumidaço no jogo de novo. Marcos Antônio, chamando muito Marcos Antônio. E o André Silva, né? E aí, pô, vem um lance que, cara, é lance de redenção, né? É lance que você olha e você fala assim, a coisa não tá tão feia desse jeito, né? Marcos Antônio, como eu disse, que começou a jogar, a trabalhar muito bem as bolas com o Luciano, né? Nessa transição, nessa recuperação, nessa saída para o jogo. Ele cruza, o Luciano desvia de carrinho, carrinho não, perdão, de bicicleta, o Luciano desvia de bicicleta e o André Silva, muito bem colocado, sobe testa 2-2. A partir daí, o jogo virou uma loucura, né? Bola para lá e para cá, aí sem domínio com as alterações, né? São Paulo até ficou pior do que o Bragantino por um determinado momento, principalmente com a saída do André Silva e a entrada do Dineno. Acho que o Crespo errou aí, né? O André Silva tá fazendo uma partida muito boa. Só que, cara, assim, né? Entrou o Ferreirinha, e aí o Ferreirinha equilibra de novo, e aí, pô, tem até boas chances os dois times, uma com o próprio Ferreirinha, outra pelo lado deles, mas já não tinha, mesmo a intensidade sendo grande, né? Foi um jogo lá e cá, um jogo correria, um jogo pauleira pra caramba, e o São Paulo se equivaleu ao Bragantino nisso. Nessa reta final de jogo já não tinha mais muito o que acontecer. Empate em 2-2, que na minha avaliação, cara, resultado positivo, resultado positivíssimo, positivíssimo. É claro que, repetindo o que eu disse lá na introdução, você que está aí do outro lado pode ficar frustrado. Você que está aí do outro lado fala, mas cara, vamos ser franco aqui num ponto, né? Vamos ser franco, começou a abrir o YouTube aqui. Vamos ser franco, né? Vamos ser franco, né? Se te oferecesse um empate para fechar antes do jogo, fecha o empate lá em Bragança, você aceitaria. E o São Paulo jogou bola. O São Paulo mostrou que tem esse poder de reação. O São Paulo mostrou que, cara, o Crespo é capaz de fazer um bom trabalho com esse material humano que ele tem nas mãos. Eu, pelo menos, senti isso. Eu, pelo menos, voto de novo, como eu já tinha votado no ano passado, como eu já tinha votado no final de semana passado, na derrota para o Flamengo, eu voto pelo otimismo. Porque eu vi um São Paulo diferente lá no Maracanã. Um São Paulo que sabia o que fazer com a bola. Um São Paulo dos jogadores sabiam ocupar suas posições e suas funções dentro de campo. Um time dando sinais de que foi treinado. Coisa que tinha se perdido com o Zubeldia. E hoje veio para mim a confirmação de todo aquilo toda aquela ideia que eu tive. Porque São Paulo apresentou um jogo de intensidade o tempo inteiro, correndo o tempo inteiro, brigando o tempo inteiro, ocupando os espaços o tempo inteiro e ocupando espaço de maneira produtiva, toque de bola produtivo, sabe? Sem ser aquelas tabelas que tinham na época do Zubeldia, improdutivas, que não levavam a nada. E o São Paulo, cara, mostrou hoje, acima de tudo, qualidade do seu jogo, sabe? É claro que talvez o maior dos problemas agora seja efetivamente você não deixar o abatimento tomar conta. Porque hoje, para mim, foi muito categórico. Isso toma o empate,
o time sente, volta no intervalo para baixo, sem dando a impressão que ia ser atropelado. Você entendeu? E isso vai ser natural nesse momento difícil, enquanto o São Paulo não respirar muito mais tranquilamente na classificação. Vai acontecer. E aí que vai precisar mais ainda do trabalho do treinador em acalmar, não, olha, a gente tem capacidade, olha, a gente sabe jogar, olha, tá vendo o que a gente conseguiu com o Bragantino lá? A gente pode bater de frente, a gente pode disputar. E eu acho que esse é o verbo, né? O São Paulo disputou hoje. O São Paulo sai de Bragança Paulista com a cabeça em pé, né? Era um lugar que o São Paulo tem um tabu, agora ainda não acabou, né? Ficou vigente, de 4 anos sem vitória. E se você pegar para comparar, é inevitável a comparação com o jogo do Campeonato Paulista, quando o time do São Paulo estava até melhor, porque tinha o Caleri, tinha o Lucas, né? Você vai ver uma diferença muito grande. Eram os mesmos jogadores dos dois lados, basicamente, né? Só o treinador do São Paulo que mudou. Mas a diferença já é gritante, né? A diferença já salta aos olhos, né? A diferença da qualidade de jogo, como o São Paulo soube encurralar um pouco o Bragantino quando teve que encurralar. O que para mim é o ponto falho é isso, realmente o psicológico. O São Paulo vai ter que o Crespo vai ter que trabalhar melhor isso. Tomar gol faz parte, é inevitável. Durante a partida corrigir esses apagões posicionais, né? São Paulo não pode permitir com que o adversário ocupe a intermediária como ocupou hoje. Aliás, era algo que acontecia recorrentemente com o Zubeldia. Hoje eu senti, pelo menos, essa coisa, essa volta do padrão Zubeldia naquele momento em que o Bragantino reverte um pouco a vantagem em São Paulo dentro de campo. Tô falando de placar, tô falando dentro de campo, né? Ali pelos 32 do primeiro tempo. Eu me senti ali dos 32 até o final do primeiro tempo vendo o jogo do Zubeldia. Né? E eu acho que talvez sejam movimentos, sejam coisas que estão viciadas, né? Os jogadores do São Paulo estão viciados nisso. E aí que eu digo, vai entrar talvez o maior trabalho do Crespo de mudar o mindset, vamos usar a palavra da moda aí dos coaches, né? Mas é necessário. Mas no final das contas eu acho que é um resultado para pelo menos tirar um pouco a cabeça da lama. E que com certeza faz chegar mais confiante pro clássico contra o Corinthians, faz a torcida não matar de vez as suas esperanças, porque a gente é bem categórico que se tiver um rompimento entre São Paulo e torcida, São Paulo cai. São Paulo precisa da sua torcida porque o São Paulo não tem diretoria. São Paulo não tem diretoria. Né? A diretoria do São Paulo é uma piada. Precisa do seu torcedor. Então eu acho que resultados como esse e a forma de jogo como apresentada hoje fazem esse casamento não ter um divórcio, pelo menos por enquanto. Sabe? Não vai acabar em divórcio, pelo menos. E acho que no final das contas é isso que vale. Sábado tem mais, como eu disse. É um empate para não deixar a peteca cair para sábado. Dar moral para os próprios jogadores. Estavam precisando disso. De uma boa atuação. E a maioria deles teve. A maioria deles hoje teve. Tá? Como eu disse, eu só volto um pouco de destaque negativo o Alan Franco, mas de resto, mesmo o Cedric, que eu vi aí nas redes sociais, muita gente criticando, e que de fato os números dele hoje não foram tão bem, ele teve um trabalho importante ali dentro de campo. Ele conseguiu tabelar com os colegas, ele conseguiu acompanhar o ritmo. Era isso que precisava. São coisas assim que precisava. Fora de casa, se isso precisa. O Morumbi tem que ganhar. Tá? É óbvio que, como eu sempre falo aqui, as análises é jogo a jogo. Tá? Mas quando for no Morumbi, precisa ganhar. Aí vai ter que ganhar. Aí tem que fazer o esforço para sair com os 3 pontos. Fora de casa, contra o time que luta para ser líder, como foi, né, no sábado passado e como foi hoje, fica a lição de que o São Paulo tem condições de desempenhar um jogo como desempenhou hoje. Não precisava se encurralar na defesa como fez sábado. Eu acho que o Crespo aprendeu. Pelo menos a escalação já mostra isso pra gente. Né? Esperança, esperança. Esperança persiste e o São Paulo não foi à lona, está respirando e dá essa esperança de que existe bom futebol sim com esse elenco, existe capacidade de se fazer bons jogos sim com esse plantel, com esses jogadores. Né?
A fé não terminou. E é essa, repito, a maior vitória que o São Paulo conseguiu em Bragança Paulista. Era o que importava, na minha opinião, que o São Paulo conseguiu. Vamos ver. Vamos ver. Sábado é não deixar a peteca cair. Não pode perder ponto. Aí não pode perder ponto. Não pode perder ponto. Mas, pelo menos, eu acho que no fator motivacional, ninguém jogou a toalha, pelo que viu hoje. Diferente de sábado, onde a impressão era de terra arrasada, de time rebaixado, já era, já deu. Né? Hoje, acho que ficou mostrado que vontade para esses jogadores não falta. Como alguns aí jogadores falaram aí, né, durante essa semana, né? Não falta. Vontade para eles não falta. Né? Tá todo mundo correndo e correndo muito. Né? E eu fiquei com uma boa impressão realmente. Né? Muita gente me xingou no último vídeo. Ah, você tá sendo otimista, o time perdeu, tal. Eu vi alguma coisinha ali que hoje se confirmou. E agora vamos ver sábado. Tá certo? Vai começar a coletiva, deixa eu acompanhar. Beijo do gordo, tchau, a gente volta com qualquer momento com mais informações. Deixa o like, se inscreve.